Bom dia, bom dia. Final de semana chegou novamente, hein? E nós aqui, na continuidade do nosso trabalho, nosso pequeno trabalho, de levar a todos as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, os nossos grãozinhos no caminho de hoje. Vamos lá, firme e forte, né? E o Evangelho hoje traz para a gente o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos que ele recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhes poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe a coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com os seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Bom, aqui os espíritos usaram o exemplo da mediunidade para falar para a gente que quem precisa de médico são os doentes. Então, a mediunidade vem para nos servir de auxílio às nossas provas, ao nosso adiantamento. Ela vem para nos colocar prontos ao trabalho, nos colocar sempre ali, a hora que o trabalho chegar, você está pronto. E se a gente não sabe usar essa mediunidade,
para o bem, usar para o nosso adiantamento e para o adiantamento dos nossos próximos, essa mediunidade pode ser tirada. A cura de todas as doenças está no amor. E a gente recebe o amor de Deus através de tudo aquilo que Deus nos dá. Tudo o que nós temos é fruto do seu amor por nós. E se a gente rejeita, refuta esse amor, a gente vai demorar muito a se elevar, né? A progredir. E esse amor é o remédio que nós, doentes encarnados, necessitamos. Então, vamos receber esse amor como a gente recebe um remedinho para a dor de cabeça, para que essa dor de cabeça passe. Vamos receber o amor do Pai de coração aberto, para que a gente possa se curar de todo mal, de todo vício, de toda nossa soberba, de toda a nossa vaidade, nosso orgulho. Vamos receber o amor do Pai no coração como remédio que vai nos proporcionar uma vida saudável, um crescimento incomum, improporcional na vida espiritual. Esse amor do Pai por nós, ele é supremo. Ele é a palavra me fugiu a cabeça. Incondicional. Isso é a palavra. Independe do jeito que a gente é aqui na Terra, esse amor é recebido do mesmo, ele é doado do mesmo jeito. Aí é que está, se nós estamos preparados para receber tanto amor assim no nosso caminho, né? Vamos então nos preparar de coração aberto, de mente aberta, para que a gente possa receber esse remédio que vai curar todas as nossas doenças espirituais, né? Para que a gente possa, diante dessa encarnação que nós estamos agora, nos preparar para a vida futura, para a vida, para o retorno à pátria espiritual um dia. Chegar lá na pátria espiritual com o espírito mais purificado, mais elevado, né? Por ter nessa terra feito tanta coisa assim que não foi tão boa, mas como a gente recebeu de coração aberto o remedinho do amor, a gente conseguiu vencer a etapa. Cada um vai interpretar de um jeito. Eu devo ter enrolado um pouquinho aqui para falar, né? Mas eu acho que saiu alguma coisa que dá para alguém pegar. Tá bom? Hoje o Livro dos Espíritos traz para a gente ainda no capítulo 1, né? A gente falando sobre a progressão dos espíritos. A questão hoje é a questão 115, que o Kardec fez aos espíritos. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não suportam senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Segundo isso, os espíritos seriam em sua origem como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo, e a dos espíritos se estende ao infinito. Bom, então,
Todos os espíritos foram criados ignorantes. Ignorantes. Quer dizer, todos têm o mesmo princípio. Vai depender de cada um a sua evolução. Vai depender de cada um a maneira que quer crescer. Porque todos nós viemos com a missão de aprender, de praticar o que nós aprendemos, para que possamos evoluir, para que possamos chegar à perfeição, à quase perfeição, porque, como eu já disse, perfeito somente o Pai. Então, cada um tem o livre-arbítrio. Todos foram criados com livre-arbítrio. Então, vai depender de cada um a sua evolução. O lado que escolheu para ir. Nós temos essa opção. Vamos saber utilizar bem. Um ótimo sábado para todos nós, com muita luz, muita paz, muito amor no coração. Um final de semana cheio de luz, de vida. Parabéns a todos os papais pelo dia de amanhã, né? Inclusive a mim, né? E eu desejo a todos os papais, principalmente, que recebam todas as bênçãos do Pai, de saúde, de força, de amor, para que possam seguir junto a seus filhos, né, nessa caminhada, e que possam, no exemplo de amor, educá-los e criá-los da melhor maneira possível. Que Jesus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até segunda, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.